Uma das principais ideias defendidas na campanha eleitoral de 2018 pelo então candidato a governador Eduardo Leite, as reformas têm causado divisões no Estado nos últimos meses. Em fevereiro de 2018, o governo sancionou a mais profunda alteração na carreira do funcionalismo gaúcho, cujo processo de elaboração levou a manifestações quase diárias em frente ao Palácio Piratini. O pacote mexeu com tabus no setor, alterando regras de aposentadoria, cortando benefícios e revisando o Estatuto do Magistério, criado em 1974 e jamais modificado. Apenas uma proposta, alvo de insegurança jurídica, foi retirada de pauta, aquela que previa novas regras de contribuição para policiais militares. Agora é a vez da reforma tributária. Em agosto, o governo encaminhou a proposta à Assembleia Legislativa. As diversas mudanças, que envolvem a tributação de patrimônio e de consumo, deverão ser discutidas pelos parlamentares até a segunda quinzena de setembro, permitindo a sanção até o final deste mês. O Rio Grande do Sul é cheio de desafios, né? Um estado que tem uma grave situação fiscal, para a qual nós tivemos que endereçar aprovações de privatizações, retirada da exigência de plebiscito para privatizar, para melhorar o ambiente de competitividade e desburocratizar o estado, uma reforma no nosso Código Ambiental e uma profunda reforma na estrutura das carreiras do serviço público e na Previdência, que eu até muitas vezes sou provocado. Tem que fazer uma reforma administrativa. Bom, eu acho que essas pessoas não acompanharam o que a gente fez no início deste ano, quando reformamos a Previdência e fizemos a mais profunda reforma nas estruturas da carreira do serviço público entre os estados, entre as unidades da federação e, muito provavelmente, a maior reforma do estado do Rio Grande do Sul em 30 anos, com extinção de vantagens temporais, de benefícios que se incorporavam nos salários dos servidores, tudo por conta da situação dramática das contas públicas. E eu sempre disse, naquele momento, não existe solução simpática para uma situação dramática como a nossa. E agora, diante da reforma tributária, da estrutura tributária que nós temos, é a mesma coisa. Quando você vai reformar, diz o próprio nome, é dar nova forma a algo que já existente. E quando você vai dar nova forma a algo já existente, você mexe em zonas de conforto. Conforme esse prazo se aproxima, nós discutimos aqui no Direto ao Ponto essa importante e polêmica proposta do Executivo Gaúcho. Nós trazemos uma entrevista com o governador Eduardo Leite, concedida à Rádio Guaíba, e contamos com a participação da editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Eu sou Eric Halp. Bem-vindos. O Rio Grande do Sul começou janeiro com um déficit de 3,2 bilhões de reais. Conforme o governador Eduardo Leite, o estado está em situação dramática e a reforma tributária é apenas uma parte dos reajustes necessários. Nós precisamos da arrecadação. Já fizemos muito na diminuição das despesas do Estado neste governo, mas é insuficiente dado o engessamento que se tem nas despesas com o pessoal, na estabilidade, nos direitos adquiridos, enfim. Nós temos gastos muito engessados, então tem um limite de onde se pode cortar. Daqui para diante nós precisamos garantir receitas ao Estado para sustentar todos os serviços sem atrasar novamente o pagamento a fornecedores, para obras, para investimentos no Estado e para prestadores de serviços no Estado do Rio Grande do Sul. Então, se nós precisamos manter receita, como é que a gente pode fazer isso de um jeito melhor? Nós não queremos prorrogar as atuais alíquotas. Não considero o melhor caminho a prorrogação das atuais alíquotas. Por isso, propusemos uma reforma tributária. E mantemos o diálogo que nós fizemos antes de mandar o projeto para a Assembleia. Antes de enviar o projeto, a gente fez toda uma rodada de diálogo com setores, ajustamos pontos do projeto, enviamos o projeto. Agora, na Assembleia, naturalmente, há um outro fórum e outro ambiente de diálogo e discussão, e nós vamos continuar dialogando. Estamos falando com as federações que representam os setores econômicos, com os deputados diretamente, para encontrar um ponto de convergência que faça com que o Estado possa ver essa reforma aprovada, e eu estou bastante otimista nesse sentido. Ao encaminhar os 3 projetos que integram a reforma tributária à Assembleia Legislativa, o líder do Executivo Gaúcho busca compensar a diminuição prevista em quase 3 bilhões de reais.
Isso porque, em janeiro de 2021, ocorre a extinção das alíquotas majoradas de 30% para gasolina e álcool, energia elétrica, residencial e comercial e comunicações, quando retornam as alíquotas de 25%. Em 2021, a alíquota modal de ICMS também cai de 18% para 17%. Segundo Leite, a proposta busca reorganizar o sistema tributário e prevê, ao final, a queda de arrecadação no Imposto sobre Circulação de Mercados e Serviços, o ICMS. E uma das mais notáveis mudanças propostas pelo governo diz respeito justamente ao ICMS. O modelo atual de tributação no Estado tem 5 alíquotas: 12%, 18%, 20%, 25% e 30%. A proposta é reduzir para apenas 2, 17% e 25%. A mudança será gradativa, observado o período de transição, e estará concluída até 2023. A padronização das alíquotas será feita com a redução das alíquotas incidentes sobre a maior parte dos produtos e também com a elevação daquelas de vinho, aguardente e do gás liquefeito de petróleo, o GLP. Vinho e aguardente, que são tributados a 18%, passariam a 25%, ficando igual a outras bebidas alcoólicas. Os refrigerantes, que atualmente têm alíquota de 20%, retornariam ao patamar de 17%, com acréscimo de 2% de contribuição para o Fundo de Combate à Pobreza, o Ampara. Assim, ficariam com uma alíquota efetiva de 19%. O GLP, que hoje tem alíquota de 12%, passaria para 17%. Nós vamos garantir a redução da alíquota sobre os combustíveis, sobre a energia, sobre as comunicações, de 30% para 25%, a redução da alíquota básica de 18% para 17%, vamos reduzir as alíquotas nas compras internas de 18% para 12% e acabar com o imposto de fronteira, que é o diferencial de alíquota cobrado daqueles que adquirem itens de outros estados para revender aqui no estado e que é cobrado o imposto de fronteira para equalizar esse imposto nos 18%. Isso tudo vai acabar dando mais competitividade para a nossa economia e mais dinheiro no bolso das pessoas de menor renda, com a redução dos itens que mais impactam no orçamento doméstico, que são energia, combustível e comunicações. De outro lado, o Estado perde, com o fim das alíquotas majoradas, cerca de 2.850 bilhões de reais. E com essas outras medidas que nós estamos fazendo aí, vai perder ainda mais, vai chegar perto de 4 bilhões de reais com a redução das alíquotas nas compras internas e outras iniciativas que nós estamos acoplando. Bom, nós temos que buscar os caminhos para compensar essa perda, porque senão quem paga a conta é o cidadão. Aliás, sempre o cidadão vai pagar a conta, porque ou vai se pagar na forma do imposto que sustenta o serviço, ou vai se pagar na forma de precarização de serviços. Não é o governador individualmente quem paga a conta, não é o prefeito ao perder a receita, porque esse recurso que deixa de entrar, ele não fica no gabinete do governador, ele vai para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Para diminuir os custos de aquisição, se propõe a redução do imposto a ser pago nas operações internas entre empresas do Estado para 12%. Atualmente, ela é de 18%. O objetivo é estimular as compras internas para comercialização ou industrialização, reduzir o custo financeiro de aquisição para empresas em geral e também diminuir o custo geral de compra para empresas do Simples Nacional. Já no Simples Gaúcho, será mantida a isenção para cerca de 200 mil pequenas empresas que faturam até R$360 mil por ano em 2021. A partir de 2022, a faixa será de até 180 mil por ano. Entre os pontos mais polêmicos está a tributação de mais IPVA. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem frota de 6,9 milhões de veículos, dos quais 54% são tributáveis e 46% isentos. Entre as principais desonerações que nós temos hoje estão veículos com mais de 20 anos e aqueles que têm valor de IPVA inferior a R$ 81,20. Na nova reforma, estão propostas a isenção de veículos fabricados há mais de 40 anos, o aumento da alíquota para automóveis e caminhonetas, passando de 3% para 3,5%, e uma revisão do benefício de bom motorista. Com 3 anos sem infrações, haverá desconto de 5%, 2 anos sem infrações, 3%, e 1 ano sem infrações, 2%. Na questão do IPVA, é uma forma de nós tributarmos melhor. Ao invés de tributar o consumo, tributar mais o patrimônio. Vou dar um exemplo. A Dona Maria e o seu João são vizinhos. A Dona Maria não tem carro.
e está pagando mais na energia elétrica, mais na telecomunicação, na TV e na internet dela, no telefone, está pagando mais na alíquota básica sobre os remédios que ela compra, o vestuário que ela compra, ela está pagando mais em todos esses itens e nem carro ela tem. O seu João, que tem uma renda semelhante à da Dona Maria, tem um carro. E está pagando mais na internet também, tanto quanto a Dona Maria, na TV, na telefonia, está pagando mais na energia e está pagando mais também no combustível que ele consome nesse carro. Bom, uma alternativa é prorrogar as atuais alíquotas. A Dona Maria vai continuar pagando a mais em itens para que o seu João não pague um pouquinho a mais no IPVA. E o seu João, que pode pagar um pouquinho a mais no IPVA, vai reduzir combustível, energia, comunicações e diversos itens outros que ele consome. Então, você tem que olhar o conjunto da obra. Outra medida é a extinção de forma gradual até 2023 da maior parte dos benefícios concedidos na forma de redução de base de cálculo, RBC, como os da Cesta Básica de Alimentos, Cesta Básica de Medicamentos, carne e demais produtos comestíveis simplesmente temperados, de aves e de suínos e de erva mate. Aliás, eu vi uma das críticas feitas nas redes sociais que falava que o churrasco vai ficar mais caro. Tá bem, eu pergunto às pessoas, quem que vive só de churrasco? Quem que tem só o churrasco na sua vida? Até para fazer o churrasco, você consome energia elétrica para botar a música para tocar, você usa combustível para ir comprar carne e você não vive só de churrasco, porque você vai ter que comprar itens de higiene, tem itens de limpeza, todos os outros itens em que se paga o imposto majorado hoje, e na carne do churrasco há um subsídio que é a desoneração da cesta básica. Desoneração esta que é aproveitada mais pelos mais ricos. O Estado renuncia em receita na cesta básica 1,2 bilhão de reais. E esse dinheiro não é dinheiro que deixa de ser cobrado dos mais pobres, é dinheiro que deixa de ser cobrado, na maior parte, dos mais ricos, que não pagam imposto na cesta básica tanto quanto os mais pobres, só que consomem mais. Os nossos estudos indicam que do 1,2 bilhão de reais, 15%, ou 180 milhões de reais, é que estão em imposto que se deixa de cobrar das famílias de até 3 salários mínimos. De outro lado, são 380 milhões de reais, ou 30% desse valor, total de 1,2 bilhão, que deixa de ser cobrado das famílias que ganham mais de 12 mil reais. Então, se fosse um cheque que o Estado fosse dar ao deixar de cobrar, ao invés de deixar de cobrar, ele devolvesse num cheque para as famílias, ele devolveria para uma família de 2 salários mínimos R$130 no cheque, e para uma família que ganha mais de 30 mil reais, ele devolveria no cheque R$770. E aí é que nós alertamos que essa desoneração da cesta básica causa uma distorção, é um gasto público desfocado, né, e pouco eficiente. Então o que a gente propõe? Ao invés de deixar de cobrar 186 milhões de reais das famílias de até 3 salários mínimos, nós vamos cobrar o imposto na cesta básica, mas vamos devolver para as famílias de até 3 salários mínimos, que são as que não deveriam estar pagando. E não vamos devolver 186 milhões. Nós projetamos devolver 450 milhões de reais no cartão de devolução do ICMS, que vai estar na mão de cada uma dessas famílias para elas adquirirem o que elas quiserem, todo mês sendo creditado o valor de pelo menos R$30 e mais uma parcela variável correspondente ao que elas consumirem, que vai ter o cadastro através do seu CPF, nas notas fiscais emitidas, e elas vão, na verdade, recebendo até 40% do imposto pago de volta. Mas aí o benefício passa a ser focado nas pessoas e não no item. O Direto ao Ponto recebe agora a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier, para conversar sobre a reforma, o processo de votação, as resistências e os desafios do governo para aprovar seu projeto. Quem comanda a conversa é a minha colega Brenda Fernandes. Primeiro, agradecer a tua participação aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto que está no centro das discussões. Então, a principal pauta atualmente
da gestão estadual do governador Eduardo Leite e agradecer a tua participação de estar aqui para discutir um pouco sobre os projetos. Eu que agradeço a oportunidade, acho que realmente nós estamos, né, nesse momento em função da pandemia e também prestes a acelerar o processo eleitoral. É uma pauta bem importante porque trata principalmente de tributos e impostos, né, então vai afetar a vida de toda a população. Maureen, são 3 projetos. O que o governo precisa para aprová-los em plenário? Qual é a quantidade de votos necessária? Então, essa acho que é um dos pontos que chega a ser até curioso, se nós formos olhar a trajetória da relação entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa nessa legislatura. Por quê? Porque o governador Eduardo Leite tem uma ampla base, com mais de 40, vamos dizer assim, deputados apoiando, né, contando esses 12 partidos, e ele teve, até o momento, 100% de aproveitamento. Né, todos os projetos que foram a plenário foram aprovados. E esse, por ser até uma medida tributária, ela precisa de maioria simples. Então, não deveria, em teoria, né, exigir uma grande articulação do governo partindo do pressuposto dessa relação, né, base aliada e votos necessários. Então, como é que funciona a maioria simples para o ouvinte entender? Para abertura de quórum de votação, é preciso ter no mínimo 28 deputados na sessão no momento. Então, significa que para aprovar qualquer um dos 3 projetos, basta 15 votos. 15, 13, né, fecha ali os 28 projetos aprovados. Entretanto, o governo tem compreendido que há uma necessidade, sim, de ampliar a articulação, levando em consideração que são temas bem polêmicos, né, e isso pode vir né, a comprometer todo um planejamento financeiro para o final do ano e principalmente para o ano que vem, como nós já ouvimos, né, o governador falar sobre a questão da queda da arrecadação e de como ele vai ter que lidar com toda essa situação. Então, mas acaba sendo, né, até para complementar um pouco, acaba sendo o grande teste da base aliada, né, se essa articulação vai ser exitosa. O governo tem obtido ótimos resultados e um deles foi na reforma administrativa feita no início do ano, com as mudanças nas carreiras, em que, por exemplo, uma PEC que precisa de 33 votos em 2 turnos, o governo obteve, né, com êxito. Mesmo aconteceu no ano passado em relação a outros projetos. Porém, esse em que depende de maioria simples, com certeza vai ser um grande teste conseguir esses apoios necessários. E as resistências são grandes, né, Mauri? Não apenas na base aliada, mas também de entidades, como a Federação, por exemplo, que apresentou uma carta contra a reforma. Eu queria saber como o governo está lidando com essa situação. Então, se a gente partir do pressuposto de agora, dessa quinta-feira, o governo tem aí um pouco mais de 10 dias para esses projetos estarem na pauta da Assembleia, trancando a pauta de votações. Eu acho interessante essa manifestação da Federação nesse momento, assim como outras entidades. Por quê? Porque quando o governo apresentou reformas administrativas e previdenciárias às categorias, essas entidades foram algumas das quais apoiaram o governo, dizendo, olha, é preciso ter mudanças. Então, essa manifestação pública de que não estão a favor, ela acaba sendo bem emblemática. Bem, falar sobre impostos, ela não é um assunto, é um assunto bem indigesto. E daí tu vai ainda somar o período eleitoral, né? Nós estamos prestes aí a fortalecer o debate sobre a questão das eleições, em que há uma mobilização muito grande em cima desses deputados, das suas bases, né? Porque imagina se um deputado que daqui a pouco está sendo um cabo importante, né, do seu partido no município, daqui a pouco ser taxado de aumentou impostos e tudo mais. É uma narrativa que acaba prejudicando muito na base. Bem, diante desse panorama e até da resistência pública de alguns deputados da base, né, que não escondem a contrariedade em relação aos projetos, o governo iniciou já na semana passada uma maratona de
viagens ao interior, né, para ir nas bases mesmo, conversando com os deputados, mas também com os prefeitos e com as entidades empresariais, no sentido de reduzir um pouco essa resistência, né? Em relação à base, inclusive, na noite de quarta-feira, teve um encontro que foi até meio híbrido, né, com deputados presenciais e com outros por meio de plataformas, mas que teve a representatividade dos 12 partidos aliados, discutiu esse assunto, né, exatamente no sentido de que o governador tem dito muito, né, de desmistificar alguns mitos, né, na verdade não são mitos, é que são, os projetos eles são complexos, né, e eles estão todos eles de uma certa maneira vinculados, então para te aprovar uma coisa tu tem que levar a outra junto, então até o governador tem utilizado muito a expressão não basta ver a árvore, tem que ver a floresta inteira. Enfim, essa é a posição do governo. Ao mesmo tempo, os críticos os críticos da reforma, dessas medidas, têm mostrado que ela vai um pouco contra, né, aquele discurso de redução de impostos. Pode sim, o governo até já demonstrou isso, vai haver uma queda na arrecadação do ICMS, sim. Porém, vai ter outros tributos, né, outros impostos que vão aumentar, entre um dos mais polêmicos, eu acho, que é sobre os itens da cesta básica e do própria cobrança de IPVA, né, que tem um maior apelo, vamos dizer assim, popular para o entendimento da população. Então, o que o governo tem apostado agora é nessas conversas, né, é pouco tempo, porém o governo tem investido as fichas em desmistificar, né, esclarecer os pontos e garantir, né, o apoio em plenário, que com certeza é o mais relevante nesse momento. Nas últimas manifestações públicas do governador, a gente pôde perceber uma abordagem com o foco principal em falar que a população de baixa renda vai pagar menos impostos, enfim, tem todo esse direcionamento, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre quais são esses argumentos que o governo está usando, então, para defender esse rol de mudanças que a gente já explanou aqui no podcast. Então, o discurso de apresentação era que se o governo não conseguir manter, não conseguir aprovar essa reforma da maneira que ela está, uma alternativa vai ser encaminhar um projeto mantendo a majoração das alíquotas. Qual é o discurso do governo, né? Que a gente não está defendendo, a gente está apenas, né, mostrando quais são os argumentos e quais são as críticas em relação a essas propostas. É que, da maneira que está, todo mundo paga conta, né? Todo mundo gasta luz, todo mundo gasta combustível de uma maneira direta ou indireta, todo mundo gasta com telefonia. Então, esse tributo majorado, da maneira que ela está, ela tributa toda a população. A expectativa com essas mudanças que o governo está propondo é que haja uma melhor distribuição desse pagamento e que principalmente afete quem tem mais patrimônio, que é, por exemplo, o caso do IPVA. É um argumento, né, para propor uma mudança. Segundo ele, é melhor fazer essa reforma do que deixar simplesmente a majoração das alíquotas. Porém, mesmo que o governo encaminhe uma proposta de majoração, também não é certeza que o governo vai ter o apoio, né? Porque nós não estamos, assim, os críticos do governo têm apontado que nenhuma dessas duas medidas elas são boas. Por que tudo isso? Porque se nada for feito, a partir de 1º de janeiro de 2021, as alíquotas voltam todas para o patamar oficial, né, sem essa majoração. Isso vai representar, ali, como até o próprio governador já falou aqui no podcast, cerca de 2,800 milhões a menos de arrecadação de ICMS. Perfeito. Desse valor, 850 milhões são dos municípios e cerca de 2 bilhões, são 850 milhões são dos municípios e 2 bilhões são do governo do estado. O que o governo diz? Se o governo não tiver esses 2 bilhões no início do ano em arrecadação anual, isso vai comprometer serviços, inclusive o próprio governador utilizou o termo de caos, né, e tem utilizado, por exemplo, agora com os prefeitos a situação caótica, porque isso vai atingir os municípios também, e é aí que tem parte dessa narrativa de conseguir o apoio.
Mas, ao mesmo tempo, vai trazer outros dois reflexos. Comprometer as negociações junto com o governo federal para a adesão ao regime de recuperação fiscal. Esse já é um processo que foi iniciado no governo anterior, do José Ivo Sartori, e que ainda não foi consolidado. Por quê? Por uma série de documentos e de interpretações de dados, né, mas o governo tem trabalhado para garantir essa adesão, que na prática nada mais é do que pegar aquela dívida que o Estado tem com a União e renegociar ela em maneiras, vamos dizer assim, mais simples de pagar. E o outro ponto é o quê? O governo hoje não paga a dívida com a União, as parcelas, em função de uma liminar. Então, o governo entende que, ao não fazer nada e acontecer essa queda na arrecadação, o governo vai estar mandando um sinal, tanto para o governo federal como para o STF, que foi que concedeu essa liminar, de que, olha, né, o governo não está fazendo o que deveria fazer, então, né, não vamos renegociar a dívida e não vamos dar liminar. E essa, sim, é uma preocupação financeira que o governo tem, além de um terceiro fator, né, que é um dos pontos do discurso, que está muito vinculado a esse caos, que é a situação de pagamentos de salários dos funcionários, dos servidores públicos, e os investimentos que já são limitados em infraestrutura. Então, é todo esse jogo de narrativas que o governo está trazendo, né, à tona para tentar fazer essa negociação. Agora, o que vai ser? Agora é uma corrida contra o tempo, são basicamente um pouco mais de 10 dias aí pela frente, nós vamos ainda ter um feriado no dia 7, tem ainda a situação da pandemia presente, e por curiosidade ou não, o dia que esses 3 projetos passam a trancar a pauta na Assembleia Legislativa é no dia 16 de setembro, que coincide com o último dia das convenções partidárias para a eleição. Coincidência ou não, acho que vai ser um dia o tanto quanto emblemático. Apenas para esclarecimento, o governo precisa ter esses projetos aprovados para conseguir sancioná-los ainda no mês de setembro, respeitando a noventena, né, que é o que regra a legislação tributária, para isso tudo começar a valer a partir de janeiro de 2021. É isso, Brenda. Certo, Maureen. Agradecer mais uma vez então, a tua participação. O Direto ao Ponto, o Correio do Povo segue acompanhando, então, a discussão da reforma tributária, da proposta do governo estadual, que ainda tem um período aí de 10 dias, né, pela frente para tentar ampliar o seu apoio. O Direto ao Ponto fica por aqui. Eu sou Eric Hall, que a edição é de Alan Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.